A região Nordeste foi o berço da colonização europeia no Brasil, uma vez que nela ocorreu a descoberta do Brasil e se consolidou a colonização exploratória que consistia, em resumo, na extração do pau-brasil, cuja tinta da madeira era utilizada para tingir as roupas da nobreza do Antigo Mundo. A década de 30 foi de muita escassez economicamente para o Nordeste brasileiro, época em que as lavouras de cana-de-açúcar e o algodão eram enviadas para o exterior, onde o Brasil passava por um processo grave de crise, em consequência da queda de preços do mercado internacional. A suspensão econômica da região teve origem na crescente miséria da população sertaneja, que era vítima do domínio dos grandes patrões de terra e das condições naturais do clima, como a grande seca que dilacerou o sertão nordestino. Para a população do Alto Sertão, não havia nenhuma possibilidade de migração para os afortunados centros do sul do país, como o estado de São Paulo. Neste período, a mão de obra utilizada nas lavouras de café e no processo de industrialização eram, em sua maioria, europeus e asiáticos, já que a partir de 1908 o sul do país recebeu os primeiros imigrantes japoneses. O Espaço Café está apenas começando. Eu entrei no cangaço junto com Luiz Teiro, que foi botou o nome em mim, foi Luiz Teiro, era compadre de Lampião. Entre as décadas de 1920 e 1930, diversas reações ao sistema coronelista foram vistas no Nordeste. O cangaço foi uma delas. Nomes como Violino Ferreira da Silva, o Lampião, Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, e José Ribeiro Filho, Zé Sereno, foram os principais cangaceiros desta época. Cada um deles tinha o seu próprio bando, que atuava em regiões específicas do sertão. Foi dentro deste cenário histórico que o fenômeno característico do cangaço era conhecido na região do Nordeste brasileiro. O cangaço podemos compreender como uma reação à miséria social e ao desemprego que arruinava as populações sertanejas numa época extremamente sofrida e dolorosa. Sempre tiroteio que dava 2, 3 soldados, ficava morto. Quando dava certo, eu pegava o fuzil e as balas, trazia para cá, entregava para os cangaceiros, entregava para um, para aqueles que não tinham. Com isso, surgiram bandos independentes, liderados por cangaceiros. Na concepção da população foram transformados em mito, como Antônio Civino, o Rifle de Ouro, e como já falado o Corisco, o Diabo Louro. Os bandos de cangaceiros atacavam fazendas dos grandes patrões de terras, invadiam e saqueavam vilarejos, roubavam gados, assaltavam armazéns e trens pagadores. Uma parte minúscula do produto do roubo dos cangaceiros era distribuída entre a população necessitada, em troca da ajuda e da fidelidade aos bandos do cangaço. Eu era um cangaceiro que vivia sempre nas caatingas, debaixo da fina e grossa chuva e dentro da escuridão.
de dia e noite, recostado em uma árvore com um pequeno mosquetão na mão. Ali esperando de lutar, de matar ou morrer qualquer hora. Eu vi o não, eu vi a bala matadeira. Eu vi o cão, fui nos olhos e era eu. Assim o cangaceiro passou a ser visto por muitos como o herói que tira dos ricos e dá aos pobres. Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos, Do tempo do cangaço, Saracura, o senhor levou quantos anos no cangaço? de 5 para 6 anos. O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavador. O senhor era lavrador. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Nesse tempo, o desespero tomou conta de muitos coronéis do sertão, que viram sua autoridade ser desafiada. Esses patrões agiam como autoridade local, junto com a polícia. Formam expedições policiais conhecidas na época como volantes. Essas expedições foi alicerçada por janguços, a serviço dos proprietários de terra. As lutas travadas eram violentas e os capturados do bando geralmente decapitados. Nós estávamos num acampamento, que lá reunia naquele mato bem fechado, bem escuro. A polícia andava em nosso rastro, onde achava nós acampava, arrumava fogo, nós corria, ela puxava dos trem que nós tínhamos. O cangaço chegou ao fim por volta de 1940. Nessa época, seus principais líderes já estavam mortos. Lampião, o líder de todo o cangaço, morreu em 1938 e Corisco em 1940. Diante do contexto, no mesmo tempo, cessou a migração europeia e o saliente processo de industrialização que o país então vivia, surgiu oportunidades no sul ao povo do Nordeste. A imigração nordestina para as regiões industrializadas do sul, juntamente com a força de trabalho deles, foi um fator determinante para o processo de modernização do Brasil. Hoje, o estado de São Paulo abriga muitos nordestinos, de vários locais do Nordeste. O sertanejo ganhou destaque e é muito valorizado no Sul pelo seu trabalho duro e honesto. Espaço Café.